Evangelho, domingo da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou a palavra, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirão, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia desse domingo nos leva até o mar de Tiberíades, o mar da Galileia. A terceira aparição de Nosso Senhor ressuscitado aos discípulos, que se dará não na cidade de Jerusalém, mas na região da Galileia. No Evangelho de Mateus, a aparição de Jesus ressuscitado às mulheres, o anjo anuncia que elas dissessem aos discípulos que o encontrassem na Galileia.
E esta, que será a narrativa do Evangelho de João, sobre a terceira aparição, mostra o Senhor que vem ao encontro dos discípulos na região da Galileia, onde houve o chamado inicial de todos eles. Pedro, estando na Galileia, decide de ir pescar. E será nesse contexto em que Jesus aparecerá junto dos seus discípulos. Juntamente com Pedro, outros discípulos o seguem ao dizer que ia pescar. Outros discípulos também disseram: nós vamos contigo. E dessa forma seguem Pedro naquela escolha feita por ele. Não se trata aqui de uma desilusão, que Pedro está voltando atrás. Não, apenas que Pedro vai fazer aquilo que ele sabia. E depois de uma noite inteira de faina, os pescadores normalmente saem para pescar durante a noite, ao regressarem às margens, encontram esse personagem misterioso que não conseguem reconhecer quem é de imediato, mas trata-se de Jesus, que apresenta-lhes uma pergunta: moços, tendes alguma coisa para comer? Em outras palavras, a pergunta traz à tona uma realidade interessante. A noite inteira de trabalho não trouxe frutos. E eles vão responder: não. Então esse personagem vai dizer a eles: lançai a rede direita do barco e achareis. Certamente, como pescadores experientes, eles já tinham feito isso. Mas naquele momento, por alguma razão misteriosa, os discípulos lançam a rede. Nessa narrativa, João está evocando para nós a pesca milagrosa realizada por Jesus quando estava sobre a barca de Simão Pedro, que disse: faça-se ao largo, e depois disse para que jogasse a rede. Então, um episódio narrado por João recorda para nós, e também recordou o coração dos discípulos, o momento em que o Senhor entregou sua palavra por eles, para que a entrega de suas vidas na faina de cada dia pudesse gerar frutos. É pela palavra do Senhor que nós vamos gerar os frutos. Não é pela força dos nossos braços, nem pela dedicação e do nosso empenho, mas quando guardamos a palavra do Senhor, nós produzimos frutos. Ao lançarem a rede, pegam uma quantidade tão grande de peixe que a rede parece romper-se, quase romper-se, 153 grandes peixes. Naquele momento, diante desse sinal, da evidência desse sinal, João, o discípulo que Jesus mais amava, o discípulo que mais amava o Senhor, reconhece imediatamente que se trata de Jesus e diz ao Senhor. Pedro, naquela hora, se lança no mar. Se prepara, pois estava na condição de quem pescava, veste suas roupas e se lança ao mar, com grande ímpeto de amor. Aquele que outrora temeu afundar sobre as águas, agora se lança sobre elas, para não ficar um minuto sequer longe do seu Senhor ressuscitado. Aquele que outrora pediu ao Senhor que lhe dissesse para caminhar sobre as águas, não tem medo de jogar-se nelas para encontrá-lo. E aqui se refaz uma imagem muito significativa. João vai dizer que Pedro, chegando à margem, encontra a brasa acesa. Sobre ela o pão e o peixe, mas a brasa acesa. Pedro, completamente molhado na manhã daquele dia, um período de primavera, as manhãs são sempre muito frias, e Pedro estará novamente diante da brasa, na presença de Jesus,
E mais uma vez Pedro está se aquecendo. Como assim, Padre Fábio? Na madrugada do dia em que Jesus foi condenado, daquela sexta-feira santa, vai nos dizer no 18º capítulo, João, que Pedro encontrava-se numa noite fria, junto à brasa que os servos haviam aceso na casa do sumo sacerdote Caifás, e ali Pedro se aquecia junto com eles quando um deles disse: mas você não é o Galileu? Um Galileu? Mas você não é um dos discípulos desse homem? E é ali, naquele contexto, que Pedro irá negar Jesus 3 vezes. Esse contexto se recompõe agora, às margens do mar, ali onde Pedro se encontra com o Senhor. E é exatamente ali que novamente serão apresentadas a Pedro 3 perguntas, dessa vez pelo próprio Senhor, dando a ele a possibilidade de responder sobre o amor que outrora ele não teve coragem de responder. E Jesus começa perguntando: Pedro, tu me amas mais do que estes? A pergunta parece intrigante, mas ela traz um duplo significado. No primeiro momento, recupera aquela afirmação que Pedro havia feito diante do Senhor: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Perdão, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro havia se apresentado com um amor maior do que os outros discípulos. Entretanto, foi aquele que o negou publicamente, enquanto os seus companheiros fugiram. A pergunta de Jesus, ela recupera a imagem daquilo que aconteceu, a fim de que Pedro possa responder agora diante do ressuscitado o amor que sente por ele, ou seja, Jesus está dando a Pedro a oportunidade de poder amar o quanto ele não amou. E ali também se passa uma outra experiência. O fato de que o Senhor chama Pedro para amar mais do que os seus irmãos, para ter um primado no cuidado do amor. O termo usado por Jesus para falar do amor é agapau, que significa o amor sacrificial. O máximo amor que existe na tradição grega. O ágape é o amor próprio da entrega de sacrifício. O Senhor chama Pedro a ter um amor como o dele, pronto para fazer da própria vida uma entrega pelo próximo, uma entrega por Deus, uma entrega pelo rebanho, uma entrega pelas ovelhas. E na resposta de Pedro, o amor que ele apresenta é um amor que não é tão grande quanto o amor do Senhor. Filiós é o termo utilizado, que fala do amor de fidelidade, de proximidade. Um amor que não está à altura da entrega sacrificial, mas que dispõe tal possibilidade, se assim é vivido. E por 3 vezes o Senhor lhe pergunta, por 3 vezes Pedro lhe responde. E nós poderemos dizer, bom, então Pedro assume de certa forma que não conseguirá amar Jesus como Jesus espera ser amado. Mas a resposta disso virá ao final do Evangelho. No jogo de palavras jogo de palavras sobre a palavra amor, sobre o verbo amar, melhor dizendo,
Vem no final quando Jesus irá declarar, provavelmente João acompanhou a vida de São Pedro e quando escreve a conclusão do Evangelho de hoje, escreve já sabendo como Pedro entregou sua vida, por isso diz essas palavras, e recorda que naquele dia Jesus disse que Pedro seria cingido e levado para onde não queria, e ali ele entregaria a sua vida. E Jesus vai acrescentar no final do Evangelho: segue-me. Será permanecendo junto de Cristo, será permanecendo no amor do Senhor, que Pedro conseguirá oferecer um amor de sacrifício. E de fato, Pedro entregou sua vida morrendo crucificado por nosso Senhor, de cabeça para baixo, pois não julgava-se digno de morrer como o próprio Senhor. E essa mudança que leva o coração do apóstolo a amar e a entregar-se em sacrifício, nós acompanhamos na primeira leitura de hoje, quando ouvimos o livro dos Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos são levados diante do próprio Sinédrio, do mesmo Sinédrio que condenou nosso Senhor Jesus Cristo. Com a autoridade no nome de Jesus, eles anunciam a boa nova, comunicam o nome do Senhor. E reparem que o Sinédrio não se digna a falar o nome de Jesus por causa da autoridade contida dentro desse nome, da pronúncia do pronunciar desse nome. Eles não falam, eles dizem este nome, mas não dizem o nome de Jesus. E ali Pedro está dando testemunho junto com os discípulos, percorrendo os mesmos caminhos de Jesus. Estão diante do Sinédrio, que condenou o Senhor, falam do Senhor, não fogem, vão receber a flagelação e vão se alegrar por perceberem que, de fato, a vida deles mudou radicalmente. Dos homens que estavam acuados e com medo, aos homens que agora não temem oferecer a vida em sacrifício por amor do Senhor. Peçamos essa graça a Deus, que no domingo de hoje renove a nossa fé, a nossa coragem com o dom do Espírito Santo, para que também possamos oferecer a nossa vida por amor e rezemos pela Igreja, que se prepara para começar um tempo de grande importância, que é a eleição do novo Santo Padre, do novo sucessor de Pedro, aquele que irá confirmar a fé dos irmãos, para que o Espírito Santo de Deus, guiando a Igreja no seu agir, nos dê a bênção de ter o sucessor de Pedro, que confirma a fé de seus irmãos e nos conduz no caminho da verdade, no caminho para o céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo e da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.